lá, é interessante a gente pensar que a constituição de um país é muito mais do que só um pedaço de papel, né? Ela é tipo um organismo vivo, que tem um sistema de defesa próprio, prontinho para agir. E hoje a gente vai abrir essa caixa de primeiros socorros para entender como a nossa Constituição reage quando a coisa aperta e a estabilidade fica por um fio. E vale lembrar, toda essa nossa conversa de hoje é baseada no caderno de número 13 do projeto ENAC Turbo, uma obra do professor doutor Marcelo Lessa. Ele é o idealizador e mentor do projeto, e o material dele vai ser o nosso guia para a gente desvendar esse tema tão importante. Então, a grande pergunta é essa, né? Quando a normalidade vai para o espaço, o que impede que tudo desmorone de vez? Bom, a resposta está num conjunto de ferramentas de emergência. É um verdadeiro arsenal jurídico que a gente chama de Sistema Constitucional das Crises. E tá aqui o nosso mapa do caminho. A gente vai subir o que o professor Lessa chama de escada da crise. Vamos começar ali no primeiro degrau, com a garantia da lei e da ordem, a GLO. Depois a gente sobe para o estado de defesa e vai até o nível máximo, que é o estado de sítio. E claro, no final a gente bota os dois lado a lado para não ter mais dúvida. Esse sistema todo funciona com uma lógica bem particular, a da legalidade extraordinária. O que isso quer dizer? Que mesmo no meio da crise, a lei continua mandando. E para evitar qualquer tipo de abuso, tudo se apoia em dois pilares. O princípio da necessidade, ou seja, só se usa a força que for estritamente necessária, e o da temporalidade, que basicamente diz que toda medida de exceção tem que ter data para acabar. E aqui está uma das travas de segurança mais importantes do sistema. O artigo 60, parágrafo 1º, é cristalino. Se a crise for tão grave a ponto de precisar de um estado de defesa ou de sítio, o texto da Constituição fica, digamos, congelado. É a própria Constituição se blindando para não ser alterada no calor do momento. Bora para o primeiro degrau da nossa escada. A garantia da lei e da ordem, a famosa GLO. Ela é o primeiro recurso quando a segurança pública normal, aquela do dia a dia, simplesmente não está mais dando conta do recado. O ponto-chave aqui, e isso é fundamental, é que a GLO é sempre excepcional e subsidiária. Traduzindo, não é a primeira escolha, é a última cartada. Ela só entra em cena depois que as forças de segurança tradicionais, as polícias, que estão lá no artigo 144, já se mostraram insuficientes para resolver a parada. Esse esquema aqui deixa tudo bem claro. Primeiro, tem o pré-requisito. As polícias não deram conta. Depois, a iniciativa. Qualquer um dos três poderes pode pedir. E aí o comando, o presidente bate o martelo, autoriza e diz como a operação vai rolar. Mas tem um limite muito importante sobre qual é o papel das Forças Armadas nisso tudo. E esse limite foi cravado na pedra pelo STF. Aquela ideia antiga de que as Forças Armadas poderiam ser uma espécie de árbitro entre os poderes caiu por terra. O Supremo deixou claro que elas são instituições de Estado e não de governo. O papel delas é garantir a ordem e não se meter em briga política. Agora, atenção total aqui, porque isso despenca em prova. É uma daquelas pegadinhas clássicas da FGV. Uma mudança na lei lá em 2017 virou o jogo. Hoje, se um militar das Forças Armadas comete um crime doloso contra a vida de um civil durante uma GLO, ele não vai para o Tribunal do Júri Comum, não. A competência, nesse caso, é da Justiça Militar da União. É uma exceção importantíssima, tem que anotar isso aí. Ok, subindo mais um degrau, a gente chega no estado de defesa. Aqui o buraco é mais embaixo. A situação é mais grave, o processo é mais formal e precisa de um decreto do presidente. É uma medida para crises bem sérias, mas que ainda estão, digamos, concentradas em algum lugar. E os motivos para acionar são bem específicos, não é qualquer coisa. São dois. Ou uma grave instabilidade institucional, tipo uma briga feia entre os poderes num estado, por exemplo. Ou uma calamidade natural de grandes proporções, como uma enchente ou um desabamento gigante. O foco é sempre em locais restritos e determinados. A palavra mágica aqui é decreta. No estado de defesa, o presidente da República tem o poder de agir na hora. Ele vai lá, decreta a medida e só depois, em até 24 horas, ele manda o ato para o Congresso Nacional dar o aval. A ação é imediata, a urgência manda. E o tempo é curto, tem um controle rígido. A duração máxima é de 30 dias e só pode ser prorrogado uma única vez por mais 30 dias, e isso se os motivos ainda existirem, claro. Não dá para ficar esticando indefinidamente. Pronto, chegamos no topo da escada da crise, o estado de sítio. Essa aqui é a ferramenta mais pesada, a mais drástica de todo o sistema.
É aquela reservada para emergências de nível nacional ou para uma situação de guerra mesmo. Percebe como o nível da ameaça aqui é outro. A gente está falando de uma comoção que abala o país inteiro. Ou de quando o estado de defesa já foi tentado, mas não resolveu, ou, claro, no cenário extremo de uma guerra ou agressão de outro país. E aqui está a virada de chave, a grande diferença processual. A palavra mágica agora é solicitar. Totalmente diferente do estado de defesa. No estado de sítio, o presidente não pode agir sozinho. Ele precisa, antes de qualquer coisa, pedir licença, solicitar uma autorização prévia ao Congresso Nacional. Se o Legislativo não disser sim, nada feito. Certo. Agora vamos para aquele momento que todo mundo que estuda adora, a comparação direta. Vamos colocar o estado de defesa e o estado de sítio lado a lado, para a gente fixar de uma vez por todas as diferenças que são cruciais em qualquer prova. Esse quadro aqui é o ouro da nossa conversa. A diferença principal está no timing. No estado de defesa, o presidente decreta e o Congresso checa depois. Já no sítio, o presidente solicita e o Congresso autoriza antes. A abrangência também muda. Defesa é local, pontual. Sítio pode pegar o país todo. E a duração? Defesa tem aquele teto de 60 dias. Já o sítio, por comoção, pode ser prorrogado mais vezes e, em caso de guerra, bom, aí dura o tempo que for preciso. E para fechar com chave de ouro, uma lista rápida de detalhes que são verdadeiras cascas de banana em prova. Anota aí. Primeiro, quórum no Congresso para aprovar qualquer um dos dois. Sempre maioria absoluta. Segundo, os pareceres do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional são obrigatórios, tem que ouvir, mas a opinião deles não amarra a decisão do presidente. Terceiro, no estado de defesa, a prisão de alguém sem ordem judicial não pode passar de 10 dias. Quarto, deixar um preso incomunicável, jamais, é sempre proibido. E por último, uma coisa leva a outra. Um estado de sítio pode muito bem ser decretado porque um estado de defesa não deu conta do recado. E fica aqui uma reflexão para a gente levar. Todos esses mecanismos de crise são o último recurso, né? Eles são para quando a normalidade já foi pro brejo. E isso faz a gente pensar no papel de todo profissional do direito no dia a dia. Como será que a atuação diária de advogados, juízes, promotores, ao garantir a ordem e a segurança jurídica, funciona como a primeira e mais importante linha de defesa da nossa democracia? Talvez seja essa atuação que impede que as crises cheguem a esse ponto tão extremo. É algo para a gente refletir. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!